Começou a ser publicada nas últimas horas a notícia de que uma influencer russa que morava na Indonésia, infelizmente, morreu. Em praticamente todos os sites internacionais onde você encontra esta notícia, você vai encontrar a palavra vegana logo no título dessa notícia. Aqui no Brasil, felizmente, alguns portais têm colocado que uma influencer com uma alimentação extremamente restritiva faleceu. Ela de fato era vegana, né? Segundo ela dizia ali no Instagram dela, mas definitivamente ela não morreu porque ela era vegana, mas sim porque ela tinha um claro transtorno de alimentação. Eu vou colocar umas fotos agora só para vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Em todas as fotos você vê que a influencer era realmente já bastante magra, mas nas últimas fotos publicadas por ela, realmente você vê que é uma pessoa com um problema grave de nutrição. O que não condizia com o que ela publicava, porque ela publicava vários pratos bem bonitos, só que com uma característica, todos crus. Então veja, ela não era apenas vegana, ela era vegana crudívora. Ainda assim, eu conheço alguns veganos crudívoros, apesar de ser a minoria dos veganos que são crudívoros, a grande maioria dos veganos come arroz, feijão, macarrão, comida cozida, mas ainda assim, os veganos crudívoros que eu conheço aparentam ser muito saudáveis, não é nem perto do que essa influencer apresentava. Agora uma coisa a gente fica pensando, como ela comia todos esses pratos bonitos que ela postava, veja que tem hambúrguer, tem um monte de prato muito colorido, mesmo sendo cru, acho que dificilmente ela morreria se comesse isso com uma certa frequência. No fim das contas, ela morreu de inanição, é algo realmente bastante grave. Uma amiga dela que não quis se identificar disse para a imprensa estrangeira que ela não comia aquilo rotineiramente. Ela fazia aqueles pratos mais para postar mesmo no Instagram, mas ela comia apenas fruta e, olha só, eu falei no singular, ela comia apenas uma fruta no dia a dia dela, que é uma fruta lá da Ásia que ela encontrava, que ela gostava muito e que tinha um cheiro bem pungente e tal, mas ela gostava muito dessa fruta e só comia essa fruta. Essas fotos lindas que ela postava, talvez ela até comia isso aí, mas de vez em quando, só para postar foto mesmo. De acordo com a família dessa influencer russa, eles tentaram convencê-la a não entrar em uma alimentação tão restritiva. Só que o tão restritiva na cabeça deles era ela ser crudívora. Ninguém imaginava que ela comia apenas uma fruta. Eu acho que qualquer pessoa que conheça um vegano aqui no Brasil, um amigo, um familiar, vai entender que o que essa moça passou realmente não é porque ela era vegana, ela tinha um grave problema, um grave transtorno. Era o caso, inclusive, na minha opinião, eu não sou especialista da área, mas na minha opinião, era o caso de uma internação compulsória. Ela realmente estava caminhando para morrer, e isso para mim, vendo as fotos, me parece que foi uma espécie de suicídio. Talvez ela não sabia que ia dar esse resultado, mas eu acho como que uma pessoa se olha no espelho, né, tem um transtorno muito grande aí para ela se olhar no espelho e achar que está tudo bem. Então famílias e amigos que estão vendo isso que está acontecendo deveriam ter feito alguma coisa, mesmo que fosse uma internação compulsória, para não deixar ela chegar onde chegou, infelizmente, a morte. Bom, e para quem está compartilhando aí para dizer que, olha, alimentação vegana, olha só o que aconteceu, não entra nessa, né? Eu já vi isso aí. Bom, eu, por exemplo, tenho 111 quilos, definitivamente todos os veganos que eu conheço estão num peso ideal ou até acima, né? Porque a gente tem também que fazer dieta. Como eu disse, a vasta maioria, eu diria aí que 98, 99% dos veganos não são crudívoros, já começa aí. Então, assim, a gente tem também que cuidar para não comer muito macarrão, muita pizza, estrogonofe, feijoada, arroz, feijão, etc e tal. E os veganos crudívoros que eu conheço, ou seja, que só se alimentam de alimentos crus, pelo menos vendo pela internet, parece que eles estão bem saudáveis. Eu não conheço e nunca conheci nenhum vegano com a aparência que estava essa influenciadora russa que infelizmente acabou morrendo. Infelizmente, mas era algo anunciado, ela estava morrendo aos poucos na frente da câmera. Bom, apesar da notícia ser triste, se você gosta do que acontece aqui nesse canal, do meu trabalho, por favor, curta e inscreva-se também se você é novo por aqui. E comenta algo aí, se você conhece alguém assim, não precisa citar nomes, mas se você conhece alguém assim, por favor, faça alguma coisa, né? Converse com os amigos, com a família, não deixe chegar nesse ponto, né? Porque no caso dessa influenciadora não é nem porque ela era vegana. De repente, se ela comesse peixe uma vez por ano, sei lá, ou carne vermelha, ou seja o que for, ela não estava se alimentando bem, independente do fato dela ser vegana, né? Eu acho que apenas ela entrou nessa de veganismo crudívoro, no caso aí, para esconder um transtorno mesmo alimentar. Então comenta aí o que você acha, respeitosamente, por favor, né? Qualquer comentário ajuda no engajamento, mas mantenha o respeito, é sempre bom. E eu volto em breve, um grande abraço, tchau!